Olá, meus amigos, muito boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Estou um pouco atrasado hoje, né, na gravação do meu vídeo. É que eu fiz um vídeo, mas quando estava em 21 minutos, eu estava concluindo, ele simplesmente saiu do ar. Eu fui ver que minha câmera inventou uma, tipo assim, ela agora me dá o tempo que quer gravar. Eu tenho que levar num técnico para ele desclassificar essa informação que eu não dei, mas ela adquiriu. Então, peço desculpas pelo atraso, porque perdi 21 minutos e até arrumar nova câmera e deu esse atraso. Mas hoje eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo. Você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Deixe o meu telefone aqui, caso queira entrar meu telefone, meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Obrigado aos 881 inscritos no meu canal, obrigado às 144 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Hoje o tema, eu digo assim, a fragilidade da Câmara e o resgate da política brasileira. O Brasil vive um dos momentos mais sensíveis de sua recente história. A instabilidade entre os poderes, o desgaste das lideranças políticas e a desconexão entre representantes e representados revelam uma crise estrutural. Nas últimas décadas, períodos de tensão institucional não foram raros, mas o cenário atual se caracteriza por algo mais grave. É o período mais grave da nossa história republicana. A normalização do caos, a banalização da falta de decoro e a incapacidade das instituições de responderem às demandas sociais. Ou seja, os poderes estão distorcidos, distanciados do povo. A sociedade está caminhando como aquela Itália dos anos 70, onde o crime organizado dominava na Itália, aí fingia-se que tinha governo e fingia-se que tinha sociedade. Era o que acontecia. Né? Desculpa, eu estou suado aqui, porque eu resolvi gravar 21 minutos sem o barulho do ventilador, mas não aguentei, né? Tive que ligar o ventilador, ele está aqui atrás de mim e vai fazer algum barulho. Mas pelo calor que faz aqui em Santa Cruz de Capibaribe é impossível. Bom, com esse editorial, este editorial, ele tem como objetivo analisar de forma ampla e detalhada os episódios mais recentes que ilustram a fragilidade das instituições, especialmente da Câmara dos Deputados, refletindo sobre suas consequências para o país. A fragilidade da atuação da Câmara dos Deputados. A Câmara, que deveria simbolizar a pluralidade das ideias e a força da representação nacional, enfrenta há meses uma crise. A legitimidade uma crise de legitimidade, né? O episódio no qual a Polícia Legislativa agiu de forma truculenta contra parlamentares e expulsou jornalistas do plenário evidencia um colapso de governança. Nenhuma instituição democrática pode desenvolver seus trabalhos quando a imprensa é impedida de atuar, pois a transparência é o fundamento do sistema republicano. Historicamente, os presidentes da Câmara Federal assumiram papel de equilíbrio institucional. Ulisses Guimarães, por exemplo, conduziu momentos críticos com firmeza inquestionável. Hoje presencia-se o oposto, uma liderança frágil, incapaz de proteger a própria casa e sujeita a pressões dos bastidores. A comparação feita por analistas com o caso de Severino Cavalcante, ou seja, o pior presidente da história. Hugo Mota está pior do que Severino Cavalcante, que renunciou após um escândalo ético, revela a profundidade da crise. A decisão sobre a deputada Carla Zambelli e o papel do STF. O julgamento envolvendo a Carla Zambelli reacendeu o debate nacional sobre a relação entre o judiciário e o parlamento. A decisão que preservou seu mandato, apesar de polêmica, reafirma um princípio basilar. Decisões judiciais não são
são para serem cumpridas, né? A decisão judicial, não contestadas politicamente. A crítica pública revelou, porém, algo mais profundo: a dificuldade de se compreender que o Estado democrático de direito opera com pesos e contrapesos. O Supremo Tribunal Federal, goste ou não, atua como guardião da Constituição, como guardião constitucional. Que você goste ou não, a decisão do Supremo, quando cassou o mandato de Carla Zambelli, porque é o seguinte, gente, o artigo 55 diz o seguinte: uma decisão de jurisprudência desde o mensalão, todo parlamentar que for condenado à prisão em regime fechado maior que 8 anos, perde automaticamente o mandato. Acabou. É isso que prevalece. O que a Câmara fez? Não vamos acatar, não vamos caçar. É obrigado. A Câmara é obrigada, porque ela está caçada, ela não tem, mesmo que ela volte e ela chegue aqui no Brasil hoje, ela vai para regime fechado, ela não pode comparecer à Câmara, portanto, ela não pode trabalhar. O mandato dela, ela tem que ser cassado, o mandato da Carla Zambelli, acabou, é decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem essa. O Ramagem tem aquela, ele está nos Estados Unidos, tudo bem, também pode ser pedida a prisão preventiva dele. Suponhamos que ele seja preso. Como essa agora é a nossa nova lei, com esse projeto, a pena dele, eu não sei como ficou, provavelmente ele fique numa prisão preventiva, numa prisão domiciliar, mas ele não vai atuar, então eles têm que perder o mandato. Acabou. Da mesma forma, o filho de Jair Bolsonaro não pode permanecer lá. Meu filho de Jair Bolsonaro não é réu, eu concordo, mas como é que ele pode ser deputado do exterior? Tem que ser cassado e acabou. Mas não, o corporativismo e essa briga sem resultado entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, colocando o povo, né, numa situação que... Né? Então, realmente, a decisão do STF é correta. Segunda-feira a gente fala mais sobre isso, porque parece que hoje a primeira turma vai se reunir e com certeza confirmará a decisão do Alexandre de Moraes. Avaliação interna, declaração de Arthur Lira. A crítica de Arthur Lira, padrinho político do atual presidente da Câmara, ecoou como um terremoto interno, né? Quando o próprio grupo político que sustenta a direção reconhece a esculhambação da casa. Torna-se evidente que não há mais controle interno nem capacidade organizacional. Deputados relatam em bastidores marcados por desorientação, agendas incorretas, votações atropeladas, ausência de diálogo. O parlamento perde força quando perde a ordem. O parlamento é casa de ordem. A democracia, ela exige ordem. A democracia exige liberdade. Qual é a liberdade? A minha liberdade é eu não agredir o próximo. Né? Vamos imaginar, essa lei que foi votada na Câmara ontem, a lei da antifacção. Aí vai para o Senado vai essa semana, vota porque tem pressa, vota hoje. Não faz um debate, não faz esqueci o nome, tem audiência pública, discutir com os promotores do Brasil inteiro, quais organizações sociais, OAB, a Associação Nacional de Juízes, Associação Nacional de Defensores Públicos. Cadê? Eu ouvi a sociedade, mas não, ela tem que chegar, não, ela tem que votar porque a semana que vem tem um recesso parlamentar, não tem que votar. Essa lei tem que ficar lá no Congresso, sendo estudado nas comissões, debatendo com a sociedade. Lá para março, abril, maio, junho, que se vote. Não é votar Não, gente, não dá, está tudo errado no Congresso Nacional. Né? O cenário institucional de final de ano. Aqui eu confesso que eu peguei pesado. O país encerra o ano de 2025 com 3 poderes em aparente desalinhamento. No Congresso Nacional, há disputas internas que paralisam projetos essenciais. No STF, decisões sucessivas
e, por vezes conflitantes, ampliam a percepção de insegurança jurídica. No Executivo, o Palácio do Planalto transforma-se em um palco político permanente, algo que enfraquece a governabilidade. A imagem simbólica da Praça dos Três Poderes, coberta com uma lona de circo, resume a percepção popular: um espetáculo desordenado, caótico e interminável. No entanto, ao contrário do circo tradicional, aqui há artistas. Aqui não há artistas, né? Há líderes improvisando enquanto a plateia observa perplexa. Eu diria mais, né? Há líderes roubando o povo. Porque o que acontece hoje no Congresso Nacional são deputados e senadores, todos os poderes roubando o povo. Ah, mas você está pegando... Não estou com medo de ser processado. Não, porque, gente, vamos lá. Um exemplo. Como é que você aceita que uma Câmara de Vereadores de São Paulo, estava vendo ontem, autorizou, né, um gasto de mais, acho que 4 milhões de reais. Um Vale Peru, com todo respeito, o povo de São Paulo, da cidade de São Paulo merece, de R$ 2.500 para cada vereador, vereadora e membros da casa, parlamentar, funcionários. Gente, é roubar o povo, é humilhar o povo. O povo de São Paulo não podia ter a Câmara gastar 4 milhões de reais para comprar peru, para comprar panetone para vereador, né? Convenhamos, né, gente? Isso é roubar o povo. O povo brasileiro é roubado literalmente pelos nossos políticos. Essa desconexão entre o poder e o povo está muito grave. Isso me lembra, não estou fazendo conjectura nenhuma, tá? Isso me lembra a história da Rússia. Todo mundo acha que a confusão na Rússia, a Revolução Russa, aconteceu em 1917, quando implantou-se o regime comunista, ou regime ditador, né, ditatorial. Mas a crise na Rússia teve início em 1905. De 1905 a 1917, o povo russo ficou sem governo. Eram reis incompetentes, reis que não tinham a mínima liderança, reis que inventaram um pai de santo, uma espécie de orador, de oficial, Rasputin, né, que fazia orgias, né, para dizer que estava falando com as entidades. Aí, quando o povo foi para a rua, por falta, não tinha pão para o povo comer, o povo se revoltou e fez a revolução. O povo está errado. O Estado brasileiro, a elite brasileira, precisa de abrir os olhos, né, gente? Porque quando o povo for à rua, por que nunca houve uma junção das chamadas, isso vem lá do sociólogo português, Santos, entre o morro e o asfalto, que eu não gosto dessa divisão, morro e asfalto. Quem mora no morro, quem mora no asfalto é diferente. Não, nós somos todos iguais. Mas nunca deram nada para o morro, nunca deram infraestrutura, nunca deram direito. Hoje, o que acontece? O morro está dominado pelo crime organizado, onde o Estado não tem mais competência. O Estado perdeu o direito de governar o morro da Mangueira, o morro de São Cristóvão, o morro, né? O morro da Rocinha, o morro dos Prazeres. O Estado perdeu, ele entregou para o crime organizado. Porque ele disse, ali mora pobre. Eu não estou preocupado com o morro, mora pobre. Vamos fazer asfalto na Zona Sul. Olha o resultado. Quando eu uso esse paralelo, não estou... você quer uma revolução comunista no Brasil? Não, gente. Mas o Estado precisa de visualizar o futuro. Não pode viver pensando apenas neles. Eu tenho reservas e posso, porque eu sou um defensor de que o país precisa ter governabilidade, o país precisa de ter projeto de Estado. Não é o projeto do governo de Bolsonaro, não é o projeto de Bolsonaro, é o governo do PT. Não pode.
Isso tem que acabar. É os governos do Brasil. Não podemos. Você vê, Juscelino fez 5 anos em 5. Juscelino fez. Você pode criticar Juscelino. Getúlio Vargas tinha lá o seu desenvolvimentista, que foi a Praga de 45, né? Quando ele saiu, ainda ficou esse movimento, os chamados nacionalistas que queriam fechar o Brasil. Essa teoria até hoje ela permanece. Mas vem Juscelino com aquele projeto, ele interioriza o Brasil, ele abre fronteiras com o resto do Brasil, ele faz grandes rodovias, ele constrói Brasília, ele leva nosso desenvolvimento para a região centro-oeste. Não foi pensando em Juscelino. Claro que Juscelino tinha ambições políticas, tanto que ele foi caçado ilicitamente, né, injustamente, porque ele era um grande inimigo, principalmente de Carlos Lacerda, que apoiava o golpe de 64, a ditadura de 64, e pedia, pelo amor de Deus, que eliminasse Juscelino, porque ele acreditava que 6 meses depois Castelo Branco entregaria integraria o poder a um eleito civil, como seria Carlos Lacerda. Ele achava que era o único que seria capaz de vencer, e também tinha Magalhães Pinto, né? Não vou entrar nessa história de 61 e 64, mas isso reflete hoje ainda no nosso país, porque os governos, a partir de Juscelino, foi até Juscelino, de Juscelino para cá, ficou os governos dos homens, o governo de Castelo Branco, o governo de Costa e Silva, mas eles não tinham, pelo menos pelo militar, eles tinham um desenvolvimentismo. Mas depois que rompe-se o projeto, a ditadura militar, em 85, tivemos o desastre do período de transição de Sarney, nós não saberíamos como foi, não temos como saber como seria o governo de Tancredo, porque Tancredo não assumiu, morreu, vem Sarney sem apoio, com uma oposição cruel do PT, né, do presidente Lula. O Sarney ficou amarrado, não pôde fazer um governo bom. Não sei se Sarney tinha boa ou má intenção. Vem o governo de FHC, vem o governo de Collor, que foi um desastre, né? Mais um homem do governo, um projeto Collor, né? Collor. O que acontece? Collor monta um esquema de corrupção generalizado com PC Farias, o irmão de Pedro Collor dá aquela entrevista bombástica para capas amarelas da revista Veja, que era o veículo de maior repercussão, a capa amarela de Veja, de domingo todo mundo corria para saber, porque geralmente era uma bomba. E a declaração do Pedro Collor abriu o processo de impeachment, e que foi o Collor teve que sair, porque ficou provada a grande corrupção que Collor montou. Vem o processo de transição com o Itamar Franco, e de Itamar Franco vem o FHC, mas o FHC, eu não estou aqui defendendo o FHC, mas o FHC veio com um projeto nacional. O Itamar Franco teve a honra de assegurar, dar liberdade à equipe econômica de viabilizar um projeto de realmente combate ao processo inflacionário, que foi o plano real, né, que tem o pé, né, tem a mão, tem todo vamos dizer assim, um DNA de Itamar Franco. Mas de lá para cá, os governos, o governo do PT. O governo do PT não tem projeto. Qual é o projeto do PT para o Brasil? Não tem. Qual foi o projeto de Jair Bolsonaro para o Brasil? Não tem. Porque o projeto Bolsonaro é a manutenção do interesse político deles. Esse é o gargalo da nossa política. Eu quero um candidato que tenha visão nacional. Por exemplo, seria o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem um projeto nacional, mas o Ciro Gomes já está fora, ninguém quis o Ciro Gomes. Eu acabei desviando aqui mas essa avaliação ela é muito oportuna, gente. Nós precisamos de sair desse governo personalíssimo. Eu estava vendo agora um artigo de um economista
de questão Cristina Kirchner, que está presa e quer fazer do filho também o seu sucessor, mas o filho não tem carisma. Da mesma forma, nós comparamos Jair Bolsonaro com a Cristina Kirchner. Jair Bolsonaro preso por corrupção, por golpe de Estado, e as pessoas ainda querendo, porque Jair... Porque, gente, pelo amor de Deus, tem homens mais competentes do que Jair Bolsonaro para governar o nosso país. Vamos criar vergonha na cara e crescer e fazer com que tenha um projeto nacional. Qual é o projeto de Bolsonaro? Golpe de Estado, governar 20 anos? Não faz sentido. O Brasil precisa de desenvolvimento. O Brasil precisa de crescer. O Brasil tem uma juventude. E está acabando, gente. A juventude brasileira está desaparecendo. E isso tem consequências gravíssimas daqui a 60 anos. Não resta dúvida. Eu não estarei aqui, mas eu tenho que me preocupar com daqui a 60 anos. Porque a juventude de hoje, as crianças que nascem hoje, daqui a 60 anos, elas estão na flor da idade. Estão passando por necessidades, por negligência nossa. Por falta de nacionalismo. Porque está ficando nesse partidarismo de governos pessoais. Nós não podemos, essa lona, essa imagem de circo que eu usei, porque se cobrir a Praça dos Três Poderes hoje, as pessoas têm uma dimensão correta de que realmente aquilo é um circo. Porque os três poderes estão afastados do povo, os três poderes estão brigando entre si por orçamento e por vagas em ministérios. Eu tenho saudade de uma OAB que eu não vivi, porque eu não era advogado, mas das histórias dos presidentes da OAB, de Raimundo Faoro, que defendia a democracia. Olha, o que hoje nossa ala dos advogados tem? Nossa OAB não serve para nada, não defende nem os advogados. A OAB defende o que hoje? Vaga no STF, nos tribunais. O 5º Constitucional tirou a força política da OAB. Desculpe aos meus colegas, a OAB Nacional, a OAB tem direito de participação política. Participação honesta. Não podemos ficar omissos a essas injustiças todas que ocorrem no nosso Estado, nos nossos presídios. Não, e a OAB está silenciosa. As prerrogativas das advocacias, prerrogativas... Gente, só prerrogativa advogado não vive. Advogado vive de defesas. Que nós não temos amparo nenhum. Porque só se defende os cargos, os interesses deles. Bom, não é culpa do... Mudando um pouco de assunto, não é culpa do STF, no caso Gilvan da Federal. O Gilvan da Federal é aquele deputado que anda todo vestido com a bandeira nacional, dá medida patriota, falso patriota, né? Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo, perdeu os direitos políticos por 5 anos, porque ele, quando era vereador, ele agrediu outra vereadora e saiu, né? Agrediu verbalmente e saiu perseguindo ela, e foi... Agora não é culpa do STF, tá? Ele perdeu os mandatos políticos, que tudo é culpa do STF, tá? Eu vou agora dar o mais rápido, porque eu já estou com 23 minutos. Vamos lá. Indiciamento por desvio de cota parlamentar. O indiciamento do deputado Gustavo Gaia, que de Goiás, expõe um país, mais um capítulo de fragilidade ética no Congresso Nacional, desviar verba parlamentar para financiar atividades privadas. É crime, previsto em lei, e viola frontalmente o princípio da moralidade administrativa, né? Trata-se de mais um escândalo que abala a credibilidade institucional. O discurso de que tais atos não configuram o crime, como defendem alguns aliados, revela um recorrente processo de revitalização da ética, né? Enquanto a ética é relativizada, o Estado perde sua alma. Eu acho que o parlamentar tem que ter ética. Não dá para ficar sem ética no parlamento, né? O ministro do STF exigiu que a Polícia Federal faça uma perícia em Bolsonaro para ver se realmente ele precisa fazer todas as cirurgias que a sua defesa requer.
tendo em vista que Bolsonaro se submeteu há poucos dias no exame completo, quando é o corpo de delito, quando ele entra para o presídio, e não foi constatado isso. Então, cabe ao presidente STF realmente cuidar da saúde do presidente, e ele mandou fazer perícia. Vamos aguardar, né, essa saída, né? Se Fernando Haddad avisa que vai sair do ministério para ajudar Lula nas eleições, né? Isso aí a gente já sabia. Outro assunto que agora a conclusão, vou partir para a crise. Eu vou partir para a crise institucional brasileira. Não é resultado de um único erro ou de uma liderança isolada. É a soma de negligências, omissões, disputas internas e ausência de projeto de longo prazo. O desgaste atual exige reflexão profunda, responsabilidade política e compromisso com a democracia. Né? Nenhum país avança enquanto seus líderes encaram em cena um espetáculo de desorganização. É hora de reconstruir com firmeza e seriedade o caminho institucional do Brasil, que merece a atenção de toda a sociedade. Os governos não estão governando. Os governadores não estão governando, os prefeitos não estão governando, o presidente da República não está governando, o poder legislativo não legisla, o poder executivo fazendo o que pode. Está uma bagunça, todo mundo trabalhando para si. Ok, gente, olha, muito obrigado por mais essa chance. Um bom final de semana. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Mas sabe, se inscreva no meu canal. Corra, peça para um amigo, para uma amiga, para até dia 31 de dezembro a gente fazer essa comemoração de 30. Eu não vou prometer um peru de R$ 2.500, que eu não tenho nem para comprar um de 500, tá? Mas a gente vai passar um Natal e um Ano Novo bem alegre se eu conseguir ultrapassar os meus inscritos. Conto com a sua colaboração, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.